esses efeitos que podem acontecer na produção de alimentos aqui no Brasil. Eu chamo agora a repórter Madu Toledo, que vai entrevistar ao vivo a ministra do Desenvolvimento Social e Agrário do Brasil, Fernanda Machiavelli. Madu, é com você. Boa tarde a todos, boa tarde, ministra, bem-vinda ao Metrópolis. O El Niño de 2026, ele vem com uma roupagem um pouco diferente. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, classificou em nota técnica o El Niño que o El Niño de 2026 pode se tornar um dos mais fortes da história, porque ele vem somado aí já com as mudanças climáticas, né, o fim dos tempos, como algumas pessoas costumam dizer. Nesse sentido, do El Niño reforçado esse ano, com qual cenário o governo trabalha? É considerado que o Brasil está nesse cenário de um dos maiores desafios climáticos da modernidade? Como que o governo tem pensado nisso? Boa tarde, Madu. É uma satisfação estar aqui no Metrópolis. Cumprimento também quem está acompanhando a gente. Sim, a perspectiva é que nesse ano nós tenhamos um El Niño muito forte, tem uma grande probabilidade de que isso ocorra. Já vai ser a segunda vez que a gente tem um El Niño muito forte, só desde que o presidente Lula voltou ao poder em 2023. Então, de fato, a gente tem enfrentado um cenário de eventos climáticos intensos cada vez mais frequentes. E aí, nesse ano, o grande diferencial é que a gente já está com a estrutura inteira de coordenação do governo, coordenada pela Casa Civil, preparada para enfrentar esse fenômeno de forma preventiva nas suas várias esferas, da agricultura, o abastecimento, a segurança alimentar, até o setor de energia, passando pela parte de infraestrutura, do que pode acontecer. Então, nós já nos antecipamos aos possíveis efeitos de ter chuvas intensas na região sul do nosso país, estiagem no norte e nordeste, chuvas atrasadas no centro-oeste. Certo. E aí, assim, os especialistas apontam que 80% a 90% dos mais prejudicados por essas variações, né, do El Niño recai justamente sobre o pequeno produtor, né? Nesse sentido, ministra, qual hoje é a maior preocupação do Ministério, né, em relação aos pequenos produtores rurais para enfrentar o El Niño de 2026? Nesse pacote que foi organizado pelo governo do presidente Lula, tem algumas frentes voltadas justamente para a agricultura familiar. Em primeiro lugar, é garantir que o milho que abastece os criadores de animal na região Nordeste, onde tem 50% da agricultura familiar, chegue a tempo. Então, nós já estamos comprando 180 mil toneladas de milho aqui no Centro-Oeste e garantindo que esse milho chegue em todos os pontos de venda da Conab no Nordeste para alimentar as criações de animais, porque isso sempre é uma questão, né? A gente não pode deixar essas criações sem abastecimento, porque aí é que a gente tem as perdas de animais e isso é um impacto econômico muito grande para as famílias da agricultura familiar. A outra frente é garantir que as cestas de alimentos e a própria produção de alimento chegue nas comunidades no norte antes que os rios sequem. Então, o que a gente já está fazendo? Já adquirindo essas cestas, né, por meio do MDS, que faz parceria com a Conab, levando essas cestas para os pontos na região norte e também fazendo a compra das próprias comunidades da agricultura familiar que estão no norte. E aí eu estou falando de comunidades indígenas, ribeirinhas, de povos e comunidades tradicionais que têm os seus roçados, a gente já compra de lá, já armazena e já garante que a gente tenha abastecimento para essas comunidades depois que o rio secar, porque daí depois é só por vias aéreas. E, além disso, já garantindo também para o conjunto da nossa população a compra do arroz. Se você se lembrar, Madu, na última vez que a gente teve enchentes fortes no Rio Grande do Sul, teve um problema de abastecimento de arroz, né? Por conta das questões de infraestrutura, o arroz que é produzido no Rio Grande do Sul não conseguia chegar no resto do país e isso elevou os preços de forma muito abrupta. Então, dessa vez, a gente está comprando 300 mil toneladas de arroz, que vai nos permitir ter no governo federal um estoque de 600 mil toneladas e, com isso, a gente tem 5% do consumo nacional garantido, evitando que, se tiver qualquer evento que comprometa a nossa safra, a gente possa entrar e evitar uma oscilação de preço que não é desejada. Realmente. Ministra, como a senhora já estava comentando, né, sobre as plantações do Rio Grande do Sul, vou aproveitar para puxar uma outra pergunta aqui, então, que eu tinha separado para a senhora. Segundo a Emater, 72% das pequenas propriedades no Rio Grande do Sul
elas estão hoje num patamar mais básico de preparo técnico para lidar com essas variações climáticas. Também, agora subindo um pouquinho, né, indo para o Amazonas, os produtores do Amazonas já pediram, né, um atendimento emergencial para 960 famílias em 16 comunidades. Isso a gente está falando, não chegamos ainda no ápice do El Niño, que deve acontecer por volta de setembro, no fim de agosto, setembro. Então, assim, o governo já tem, dentro dessa perspectiva de preparo técnico para lidar com as mudanças, o governo já tem uma prioridade de municípios para ser trabalhado, para essas ações preventivas, realmente ações preventivas antes do desastre vir a acontecer. Sim, tem uma série de ações que estão nesse pacote que foi apresentado pela ministra Miriam, né? No que se refere ao Rio Grande do Sul, primeiro são as ações de infraestrutura que foram feitas para evitar justamente o transbordamento do rio na capital, em Porto Alegre. Mas, além disso, a gente já tem preparado as questões para amparar também os agricultores em todo o estado. E aí eu estou falando de correções de solo, proteção do solo com cobertura, para a gente não ter o mesmo fenômeno que aconteceu no último evento, que foi, além de todas as perdas, né, de infraestrutura, comprometimento das estradas, desabamento das casas, alagamento dos terrenos, a gente teve uma perda de solo muito significativa nesse estado, que é um importante estado da produção de alimentos. Então, isso é uma ação que já está em curso. Além disso, hoje a gente tem o Proagro, que é esse seguro, que apoia a agricultura familiar com uma ação muito forte no Rio Grande do Sul, um estado que teve 3 estiagens, uma enchente, um evento. Então, tudo já aconteceu com ele só nessas últimas safras, né? A gente teve só no ano passado uma safra menos impactada, que nos permitiu também reduzir o volume de Proagro, mas é um estado que tem sido muito afetado pelas mudanças climáticas. E já no norte, como eu te dizia, nossa preocupação, Madu, é garantir o abastecimento nessa região, para o caso de a gente, de fato, ter a seca antecipada, né, dos rios, ou uma seca mais severa dos rios, fazendo com que as famílias não sejam penalizadas por falta de acesso aos alimentos. E fortalecendo os roçados, né? Isso a gente já fez com comunidades indígenas que estavam muito vulnerabilizadas. Fizemos assistência técnica, apoiamos, por exemplo, os Yanomamis, que hoje estão com seus roçados recuperados, produzindo alimentos para se autoabastecer e assim também garantir, né, esse equilíbrio nutricional no país. Certo, ministra. Só para eu ver se eu entendi, então. Dentro desse pacote, existem medidas de adaptação e de prevenção também para esse momento extremo climático? Ou o governo já se prepara, na verdade, para o pós? Como que está sendo feito esse trabalho no antes? Tem o antes e tem depois, né? Porque como que é a regra? Normalmente, você só pode soltar um crédito extraordinário depois que o evento climático extremo já aconteceu. Então, a catástrofe acontece só depois você pode tomar medidas. Hoje, com base na ciência e com base nos dados, já é possível afirmar que a probabilidade de acontecer um El Niño é muito alta, um El Niño muito forte. Então, o que nós construímos já foi uma série de medidas para se antecipar. Então, não vamos esperar, não tem outro momento para comprar o milho, para comprar o arroz. O momento é agora, porque agora que é a safra, a gente tem que se preparar. Por quê? Quando vai ter o impacto na região Nordeste? Não é em setembro, outubro, é ali em fevereiro. Em janeiro, fevereiro, se a estiagem se prolonga, a gente vai ter menor oferta de alimentação para as criações animais lá na frente. Então, embora comece o fenômeno climático agora nesse segundo semestre, no meio, o impacto vai até 2027. Então, a gente tem que fazer as ações agora. Então, o milho, o arroz, o que é possível fazer agora? Além do que, o combate ao incêndio. A gente tem que preparar as comunidades para combate ao incêndio. No caso, no MDA, a gente é responsável pelo INCRA, com vários assentamentos da reforma agrária. A maior parte dos assentamentos fica na região norte. Então, já preparar para que eles capacitar os próprios assentados para fazer enfrentamento ao incêndio, fazer assistência técnica para fazer o manejo correto do fogo, para evitar o uso de fogo nos roçados, entregar máquinas para que eles possam substituir o uso tradicional do fogo para fazer o preparo da roça por tecnologia, maquinário, etc., que viabilize uma produção sem fogo. Então, uma série de ações que a gente precisa fazer agora. A gente já está com isso em curso e, além de tudo, claro, tem que estar com toda a estrutura para fazer para a ação emergencial uma vez que ela ocorra. E aí são ações mais típicas de Estado, né? Que são as ações da Defesa Civil, o amparo
para a recuperação das perdas, reparos em infraestruturas, isso que eventualmente pode acontecer. A gente espera que não aconteça, mas se acontecer, a gente tem que estar com toda a estrutura preparada. Certo. Então, hoje, na verdade, a gente trabalha com um cenário de caso aconteça alguma catástrofe, algum desastre, que com certeza não é o que ninguém quer, aí sim o orçamento ele é acionado nesse sentido. Não estamos trabalhando, então, com um orçamento para previsão de adaptação de antes. Não, então a diferença dessa vez foi essa. Como a gente está com base na ciência, está vendo que a probabilidade é muito grande, já deve sair um crédito extraordinário de 1 bilhão e 300 milhões, que já prevê ações preventivas, ações para que a gente já comece a estruturar. Por um lado, a prevenção aos incêndios, do outro, a formação de estoques, a entrega das cestas, as ações relativas à energia, para justamente já se antecipar a uma eventual redução dos reservatórios, enfim, uma série de ações que já estão nesse pacote que já começa a acontecer agora. Para que, se algum evento acontecer, a estrutura estatal já está preparada para dar um amparo para a nossa população e para reduzir os danos e o risco. Eu acho que esse que é a grande motivação. Ao longo desses anos, o PAC já financiou uma série de obras para justamente reduzir riscos da população urbana, com os riscos de desabamentos nas encostas, enchentes, etc. Isso já está feito. Tem muitas obras que já estão em curso, mas tem outras coisas que a gente precisa agir e se preparar já com base nas experiências anteriores, e agora a gente está com uma série de ações em curso. Certo. Sobre esse grupo de trabalho, né, que o Ministério criou, ele tem um orçamento de 1,3 bilhão, como a senhora estava explicando, e também temos o Plano Safra, né, de 2026, que trouxe aí o orçamento, mais dinheiro para o orçamento também, mas apesar disso, né, tanto do grupo de trabalho quanto do próprio Plano Safra, o Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, o PROAGRO, igual a senhora já tinha comentado, já tem 45% do orçamento de 2026 tomado por conta das outras safras, né? Igual a senhora estava comentando. Agora a gente vai passar pelo ano de 2026 e só lá para fevereiro, março de 2027 que a gente realmente vai entender quais foram os prejuízos, por assim se dizer. Aconteceu isso da última vez. Por isso, 45% do orçamento do PROAGRO, que é esse Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, já está usado em 2026. Por que o fortalecimento desse seguro social não acompanhou, né, necessariamente o aumento dos riscos climáticos? O orçamento dele, que já está bem comprometido, vai dar conta para o ano de 2026? Então, a gente tem três programas de seguro no governo federal, né? Um primeiro que é para esse agricultor mais vulnerável, que está especialmente localizado no semiárido brasileiro, que não acessa necessariamente o PRONAF, mas que precisa ter uma garantia de renda quando ele tem perdas. Esse programa chama Garantia Safra. Ele garante que as famílias tenham uma renda de R$ 1.200 no caso de perdas. O programa está tão bem desenhado que nessa safra a gente está com um superávit bastante vultoso no fundo. E o que a gente fez? Com esse recurso, nós fizemos uma chamada pública para financiar ações de adaptação climática no semiárido. Então, são 400 milhões que foram destinados só para adaptação, para que as famílias mais pobres do semiárido brasileiro possam investir numa cisterna de produção, possam fazer uma captação de água, uma irrigação, um quintal produtivo, enfim, se preparem para o contexto de estiagem. Isso é uma ação. Um outro seguro é o PROAGRO, ele é para a agricultura familiar. O PROAGRO, ele teve, só para você ter uma noção, quando a gente assumiu em 2023, estava completamente caótica a gestão do PROAGRO. Não tinha uma coordenação geral, não tinha supervisão, não tinha fiscalização e o custo que estava sendo de pagamento desse seguro estava em 10 bilhões a safra. Um problema fiscal enorme porque estava muito acima do que era orçado para o seguro. Nós fizemos uma série de ajustes no PROAGRO, junto com o Banco Central, junto com o Ministério da Fazenda, e conseguimos
voltar esse programa para uma linha de previsibilidade. Hoje, no primeiro ano a gente reduziu para 5 bilhões, agora na outra safra ficou 3,7 bilhões, e nessa safra, até porque não teve eventos climáticos extremos, já ficou, o gasto está em 1,5 bi. Vamos fechar ainda, tem que ver quanto que vão fechar os números, mas o fato é que reduziu muito. Reduziu porque a gente melhorou o desenho, porque a gente aumentou a fiscalização, indo para cima dos peritos que estavam fazendo um trabalho inadequado. Ok. Depois disso, com muito diálogo agora com as organizações, a gente conseguiu fazer adaptações. Eles estão bastante satisfeitos que a gente reduziu as alíquotas do Proagro, que assim funciona. Quando ele vai contratar o crédito, o Pronaf, ele contrata junto o seguro. E aí, a gente... Para quê? Porque se tiver perda, a agricultura é uma atividade de risco, se ele tiver perda, ele está coberto. Então, a gente voltou até cobertura com uma alíquota menor, que ele tem que contribuir para acessar esse seguro. No caso das culturas alimentícias, né, os alimentos que estão na nossa cesta básica, nós reduzimos e muito essa alíquota. Também fizemos um trabalho de facilitar para os agricultores que plantam várias culturas consociadas, para eles também terem uma alíquota menor, e dessa forma chegar a um número maior de agricultores. Mas fazendo tudo isso com responsabilidade, garantindo que de fato assegure para quem produziu no tempo certo. Uma outra inovação muito importante desse seguro, a Embrapa agora faz o ZARC, diz qual que é o melhor momento para plantar. Se ele plantar no tempo certo, a cobertura dele é maior. Se ele plantar no tempo errado, ou seja, o tempo que ele tem mais risco, a cobertura dele é menor. Então, a gente conseguiu induzir para o agricultor familiar produzir no tempo certo e, assim, ter um menor risco e mais resultado na sua produção. E tem um terceiro seguro, que aí é o seguro rural, que é um seguro que é gerido pelo MAPA, que cobre médios e grandes. Esse seguro que está também sendo aperfeiçoado para que a cobertura dele se torne cada vez maior. Então, são 3 situações e, no caso da agricultura familiar, não vai faltar recurso. Está sobrando, na verdade, recurso em relação ao nosso orçamento para cobrir, porque as práticas dos agricultores familiares têm sido cada vez mais embasadas no conhecimento científico da Embrapa. Certo, ministra. A senhora comentou sobre o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura. Em 2026, ele completa 30 anos, né? Já está ficando velhinho. Quando ele foi criado, há 30 anos atrás, a principal preocupação era ampliar o acesso do agricultor familiar ao crédito. Esse era o principal objetivo. Hoje, além dos desafios econômicos e de crédito, os produtores eles também têm que se preocupar estão sendo cada vez mais afetados pelos eventos extremos, cada vez mais frequentes também. Na sua avaliação, o PRONAF, ele é o suficiente para essa nova realidade ou ele deveria passar por alguma reforma ou um novo programa, não sei? Qual que é a avaliação da senhora dentro desse parâmetro dos 30 anos do PRONAF na nossa realidade de hoje? Então, o PRONAF, de fato, ele tem 30 anos, ele está, vamos dizer assim, chegando na idade adulta, né? 29 anos é o limite do Estatuto da Juventude para os jovens, né? Ainda está longe de estar velho. Mas aí fazendo... Está ficando sábio. Tá maduro. Agora, o PRONAF, ele começa com um programa muito restrito, na tentativa de fortalecer a agricultura familiar e garantir o acesso ao crédito, muito concentrado na região sul do país, e ele vai se expandindo para todo o território nacional. E esse foi o nosso grande desafio de 2023 para cá. Nós herdamos um PRONAF que estava enfraquecido, porque a gente já não tinha mais um plano safra da agricultura familiar, estava toda a agricultura familiar submetida aos mesmos regramentos da agricultura empresarial, sem contar a sua característica, que é a produção de alimentos para o mercado interno do Brasil, na diversidade da produção. E aí, a partir disso, nós retomamos o PRONAF, com foco no Plano Safra da Agricultura Familiar, e fizemos vários ajustes. Primeira coisa, fazer com que o crédito chegasse nas regiões onde está a agricultura familiar, mas não estava o programa, Norte e Nordeste. Então, nós fizemos uma série de ajustes e nós praticamente triplicamos o volume de crédito na região Nordeste, dobramos no Norte, dobramos no Sudeste e ampliamos de forma significativa também no Centro-Oeste e no Sul os volumes. Mas conseguimos incluir e chegar a 2.400.000 agricultores e agricultoras familiares que hoje acessam o PRONAF. E quem mais
foi incluído, para minha alegria, são as mulheres rurais. Então, nós, pela primeira vez, temos 54% dos financiamentos do microcrédito rural, que é o Pronaf-B, para mulheres. Então, as mulheres chegaram no crédito. O volume de crédito mais que dobrou, que é hoje acessado por mulheres. Então, elas estão acessando, são mais mulheres acessando e acessando mais volume, que era o que nós gostaríamos. E a gente conseguiu fazer isso com algumas mudanças simples no Pronaf. Por exemplo, dizer que as mulheres vão ter um limite de crédito independente do limite da família. O que acontecia? Tinha o limite da família, o chefe da família pegava esse limite inteiro para fazer o seu projeto e as mulheres não podiam ter um projeto próprio. Hoje elas têm o seu limite de crédito para elas também desenvolver a sua autonomia econômica, ter o seu projeto produtivo. Isso fez com que muito mais mulheres acessassem o Pronaf e incluiu, então, uma população fundamental para a produção de alimentos, que são as mulheres, nos seus quintais produtivos, com a sua produção agroecológica, na sua diversidade. A gente também focou a juventude. Os jovens, para eles ficarem no campo, eles têm que ter a mesma coisa que a gente quer ter na cidade, autonomia, emancipação. Para eles terem isso, eles precisam ter o crédito deles. Então, a gente criou limites para os jovens. Então, tem o Pronaf Jovem, que supera 50 mil reais que eles podem pegar, mas também tem o Pronaf Jovem B, que é dos jovens de baixa renda, que estão no rural, eles podem pegar até 16 mil reais com 0,5% de juros ao ano. As mulheres também, 0,5% de juros ao ano e ainda desconto para quem paga em dia. E, além disso, nós nos olhamos para as linhas sustentáveis, que a gente falou, olha, para pensar nesse mundo novo, um mundo em que as mudanças climáticas passaram a ser uma realidade, a gente precisa fortalecer as práticas resilientes, sustentáveis de produção. Então, passamos a investir na agroecologia, ou seja, técnicas como cobertura de solo, que preservam esse solo, que diminuem o aquecimento e que aumentam a produção. Também pensar na integração lavoura, pecuária, floresta. Também pensar nessa transição agroecológica para a produção sem agrotóxico, que, portanto, é menos intensiva em insumos e que tem mais resultados. Uso de bioinsumos, recuperação de nascentes, recurso para a produção agroflorestal, para fazer recuperação de áreas degradadas com agrofloresta, que é o programa Florestas Produtivas, investimento em bioeconomia, energia solar dentro das propriedades da agricultura familiar para reduzir o custo, por exemplo, da irrigação. Então, uma série de ações que fizeram com que o Pronaf se atualizasse para ser um Pronaf que impulsiona a adaptação para as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, fortalece o trabalho de mitigação. Então, ele já está atualizado. Tá claro pronto. que tem desafios, mas a gente, dentro do Plano Clima, já fizemos setorial para a agricultura familiar, pensando no papel da agricultura familiar. Por um lado, como você disse, ela é mais vulnerável, porque tem menor renda para fazer frente a esses fenômenos. Ou seja, no caso de perda, essa perda impacta muito a família. Por outro lado, a agricultura familiar já tem práticas mais resilientes, porque justamente tem menos recursos para insumos de base química, por exemplo. Então, você tem as comunidades tradicionais que já têm muito domínio sobre as melhores técnicas, as melhores culturas, variedades que vão sendo selecionadas a partir de décadas de seleção pelos nossos guardiões das sementes, as sementes crioulas. Tem uma série de práticas que a gente... O conhecimento deles. Os conhecimentos tradicionais aproveitados também para fazer essa adaptação nesse contexto, buscando mais resiliência na produção. Certo. Ministra, a senhora tinha comentado sobre a compra, né, de arroz, milho. Eu queria entender esse reforço nos estoques dos alimentos. Ele é justamente para tentar reduzir esse impacto, né, do El Niño na mesa do consumidor brasileiro. Aí a gente já está falando sobre inflação, aumento no preço dos alimentos. Há risco de o El Niño pressionar ainda mais a inflação sobre os alimentos? Como que está sendo vista esse cenário pelo Ministério? Então, em 2023, quando a gente chegou, a Conab estava desmantelada, não tinha nada nos seus estoques, e a gente não conseguia fazer frente à inflação dos alimentos. A inflação dos alimentos estava acima do IPCA geral, já estava há 6 anos nessa situação. Então, o que a gente precisou fazer? E não tinha como formar estoque com preço alto, né? A gente precisava esperar os preços baixarem também para conseguir fazer uma intervenção. Hoje, a nossa situação é bem diferente. A gente já está numa situação que nós recuperamos os estoques. Com essa compra que a gente vai fazer agora, a gente vai ter condição de fazer um enfrentamento a qualquer volatilidade de preços, por exemplo, do arroz, que é uma cultura bastante essencial para a alimentação brasileira.
Nós impulsionamos a produção de arroz em várias regiões do país com o programa Arroz da Gente, para não ficar dependente de um único estado. Então, agora tem produção no Centro-Oeste, produção no Nordeste. Então, a gente diversificou. Tem a questão também das demais culturas que a gente está atento, o feijão, o trigo, as hortaliças. É normal que a gente tenha uma sazonalidade mesmo na produção, né? Primeiro semestre é mais intensivo, no meio do ano a gente sempre tem uma redução da pressão inflacionária. Mas nesse ano e no ano passado, a gente está com resultados excepcionais. Se você for ver a prévia agora do mês de julho, já mostrou uma queda, uma deflação, né, dos alimentos, de 0,66 nos alimentos, mas se for os alimentos em domicílio, está 1,14 de deflação. Então, a gente tem uma redução desse preço. 2025 tinha tido a mesma coisa, então a gente está nessa tendência. E a inflação de alimentos hoje está segurando o IPCA geral, né? Hoje ela é na verdade, o nosso antídoto, porque a gente conseguiu, por meio do Plano Safra, expandir essa produção, aumentou a área plantada de alimentos e agora a gente tem oferta de alimentação saudável para alimentar as famílias brasileiras. E eu fico muito feliz que eu acabei de voltar também lá da FAO. E na FAO, Madu, a gente celebrou que a gente está com o menor índice de insegurança alimentar da nossa história. E não foi só isso. A gente incluiu 20 milhões de pessoas a mais que passam a alimentar com comida saudável, que é essa comida que é produzida pela agricultura familiar, diversificada, in natura, minimamente processada, que realmente não tem só as calorias, tem também a qualidade necessária para a gente ter uma população saudável. Estamos prontos, então, para enfrentar o El Niño. Vamos sim. A gente tem que fazer frente a um fenômeno que é a natureza, né? Os homens e mulheres, a gente tem que ter muita humildade quando a gente está diante de fenômenos climáticos dessa magnitude, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar coordenado, enquanto governo, fazer frente, usando a ciência como nosso principal parâmetro e desenhando boas políticas públicas para fazer frente a essas situações. Certo, Madu, ministra. será que eu posso fazer uma pergunta, se a ministra me permite? É que você acabou de falar em relação à natureza, que infelizmente a gente não controla, mas infelizmente no mês passado, esse novo tarifaço imposto pelo governo Trump. Então a gente está enfrentando, além de um El Niño mais poderoso em 150 anos, tarifas impostas em relação a vários produtos brasileiros. Eu queria saber se os programas de contenção em relação ao tarifaço são os mesmos em relação ao El Niño ou se há projetos específicos quando o assunto é tarifaço? De fato, além das questões da natureza, a gente ainda tem as questões da geopolítica para se debruçar. No caso da agricultura, o impacto desse tarifaço foi menor porque o governo americano percebeu o impacto inflacionário que o próprio tarifaço impõe sobre a sua população. E agora isentou da tarifa os alimentos mais importantes para a população americana, que são produzidos pela agropecuária brasileira. Então, café, laranja, enfim, as carnes, nada disso foi taxado. Agora, para a nossa produção nacional, a preocupação é o outro evento que está lá, o conflito no Oriente Médio e esse bloqueio no canal de Hormuz. Por quê? Porque por ali passa boa parte dos fertilizantes, do nosso abastecimento nosso abastecimento de insumos agrícolas, e aí sim nós podemos ter impactos relevantes. Aí o que acontece? O Brasil também tem se prevenido em relação a esses eventos, por um lado, ampliando a produção de fertilizantes nacionais e, por outro lado, investindo muito na fabricação de bioinsumos. Hoje nós somos uma referência no mundo em produção de bioinsumos e vamos nos tornar cada vez mais, porque a gente tem a tecnologia, tem o conhecimento e tem a capacidade de fazer essa substituição tanto para o grande quanto para o pequeno, né? Temos a legislação mais avançada do mundo, então a gente vai ter condição também de fazer frente a esse fenômeno. Nessa safra já está precificado, tanto os preços de fertilizante quanto os demais preços, mas a gente tem que seguir acompanhando para que isso não venha afetar nem o custo de produção, a margem de ganho dos produtores e nem o preço para os consumidores. Muito obrigado, Madu Toledo, que entrevistou Fernanda Machiavelli, que é ministra do Desenvolvimento Agrário. Por favor, sinta-se à vontade sempre para voltar aqui no Agora Metrópolis. Obrigada, ministra. Eu que agradeço, Madu. Obrigada, é uma satisfação estar aqui com você no Metrópolis.